Vamos orar ao Senhor nesse momento, pela ministração da palavra de Deus. Santo Deus e nosso Pai, nós te somos agradecidos mais uma vez pelo privilégio e oportunidade de adorar o teu nome, de bendizer ao Senhor, de sentir a tua presença em nosso meio. Agora nos colocamos diante de ti, expectantes, desejosos de ouvir a tua palavra, entender, Senhor, as coisas que o Senhor quer nos mostrar e revelar. Fala conosco, dá-nos o discernimento, a direção, a sabedoria, a prudência, a santidade, a expectativa vibrante da vinda do Senhor, e que possamos, ó Deus, ser os profetas da última hora. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento. No livro de Provérbios, capítulo de número 29. Provérbios 29, versículo de número 18. Provérbios 29, versículo de número 18. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Podeis assentar. As palavras que eu quero destacar nesse versículo estão na primeira frase, na primeira proposição. Não havendo profecia, o povo perece. Na versão King James, há a tradução seguinte: não havendo visão, o povo perece. Portanto, há uma relação muito grande dentro da Bíblia entre visão e profecia. E quando eu falo aqui de visão, não é necessariamente a visão estática, arrebatadora dos sentidos, mas é a visão daquele que consegue entender o tempo, diagnosticar a situação espiritual, aplicar a ferida, o remédio correto. Os profetas do Velho Testamento foram enviados para mostrar ao povo como o povo se encontrava. O que eles diziam não era coincidente com aquilo que o povo gostaria de ouvir, porque o povo tinha a presunção de que estava bem. Os falsos profetas diziam paz, paz, quando não havia paz. Os falsos profetas massageavam o ego do povo, elevavam do povo a estima, mesmo em meio aos pecados e à hipocrisia. E os verdadeiros profetas, comissionados por Deus, vinham para quebrar essa rede de homenagens, essa autoexaltação. Acima de tudo, eles pregavam contra a altivez, o orgulho, a cegueira, o pecado guardado oculto no coração e não confessado, a simulação, a hipocrisia. Eles mostravam o que havia de errado no trono do rei e dentro do templo, nos próprios sacerdotes. Eles mostravam que tipo de espírito, tendência, ânimo contagiava o povo negativamente naquele momento. Eles conclamavam o povo ao arrependimento, à volta a Deus, à relação correta com Deus. Eles tinham a visão de como as coisas se encontravam, mas eles tinham também a visão de como as coisas poderiam ser se o povo se arrependesse. Por um lado, a mensagem deles era pessimista,
porque mostrava o juízo iminente sobre o povo em razão de sua transgressão, mas ao mesmo tempo era otimista, porque quando falavam de arrependimento, eles também mostravam o que de Deus viria para o povo através do arrependimento. E o texto aqui está dizendo que quando as vozes proféticas estavam em silêncio, quando não havia profeta, o povo caía. Um bom exemplo disso nós vemos nos dias de Eli, o sacerdote, aquele que cuidou, discipulou Samuel, o discipulou, que veio ele crescido a ser profeta, mas Eli o teve aos seus cuidados quando criança. A Bíblia diz que naquele tempo não havia profecia, não havia visão. E os filhos do sacerdote estavam se desviando do ofício, se locupletando com ele, corrompendo a honra do ofício sagrado. Mas Samuel tornou-se o homem que Deus enviou para aquele momento como profeta. Foi ele que ungiu Davi rei, foi ele que prenunciou o juízo sobre a casa do sacerdote por não corretamente disciplinar seus filhos. Foi ele que anunciou que a glória se ia de Israel, os filisteus tomaram a arca da aliança. Ele foi, portanto, uma figura importante para aquele momento, para a restauração da nação de Israel sob o reinado de Davi. Ele pôde diagnosticar o antes e pôde fazer promessas em cima do arrependimento do povo, ou do povo conduzido pela correta liderança. O texto diz: não havendo profecia, não havendo visão, o povo perece. O povo perece. Se você lê o início do livro do profeta Isaías e de vários profetas do Velho Testamento, no início dos livros está a visão que teve o profeta Isaías, visão que teve fulano de tal, outro profeta. A profecia é apresentada como uma visão. A palavra veio ao profeta de maneira que ele pôde enxergar, ele pôde ver como as coisas se encontravam. Isaías teve aquela visão do Senhor no alto e sublime trono, mas todo o seu livro não quer dizer que tudo aquilo ali resultado foi de uma visão estática, mas o livro todo é chamado de visão, todas as coisas que ele disse. E nem todas que ele disse, ele as ouviu numa visão especial, estática. Mas o que se quer dizer é que ele teve a visão das coisas dada por Deus, para mostrar ao povo de que modo o povo se encontrava, para conclamar o povo ao arrependimento. Os primeiros capítulos do livro do profeta Isaías são duríssimos, onde ele mostra o que estava acontecendo dentro da vida religiosa do povo, a hipocrisia, a simulação, a indiferença, a confusão entre o certo e o errado. Ele anuncia juízo, ele traz promessas, no caso de o povo vir a se arrepender. Então, a profecia era colocada como uma visão. Aliás, um dos nomes que se dá a um profeta no Velho Testamento é o de vidente. Ele é aquele que vê, ele é aquele que enxerga. Há um episódio na Bíblia, inclusive, em que o profeta Eliseu está na cidade que, por sua vez, encontra-se sitiada, cercada pelos adversários. E o moço que estava com o profeta Eliseu se desespera vendo aquilo ali, mas o profeta diz: maior são os que estão conosco, ou em maior número são os que estão conosco, do que os que estão com eles. Mas o moço não estava vendo aquilo ali, e o profeta diz: Senhor, abre os olhos dele para que veja.
E então ele pode enxergar anjos, cavalarias angelicais, que estavam ali para proteger o povo. Uma era a visão daquele moço antes desse momento. Outra era a visão do profeta que ele, através da oração, pôde compartilhar com aquele moço. Portanto, é preciso que haja pessoas que estejam vendo o que o mundo não vê, que estejam vendo além das aparências, que estejam vendo sob a luz da revelação de Deus as coisas sagradas. Quando nós temos essa visão, nós sentimos um peso. O preço a pagar-se por ela é sentir um peso. Em alguns livros bíblicos dos profetas menores, em vez de iniciar, como Naum, por exemplo, dizendo visão do Senhor, começa dizendo peso do Senhor. Peso do Senhor. O profeta estava compartilhando o peso de Deus. A Bíblia diz que quando Deus foi destruir o mundo na época do dilúvio, olhou, viu a iniquidade e resolveu executar juízo, a Bíblia diz, pesou-lhe o coração. O profeta é alguém que sente o peso do Senhor. Por isso é de se desconfiar de um profeta que seja duro e que não tenha lágrimas, que seja de uma dureza enrijecida, sem comoção. Os profetas falavam duro, mas eles falavam chorando. Jeremias, no seu livro, profetizou coisas duras e escreveu um outro chamado de Lamentações, onde ele compartilha as suas lágrimas. Portanto, meus irmãos, se nós enxergarmos o mundo como Deus está enxergando agora, por certo nós carregaremos um fardo. Nós carregaremos um fardo. Eu lembro-me de um pregador que disse que quando o Espírito Santo nos convence de pecado para arrependimento, há um limite dessa convicção, porque se nós enxergássemos o nosso pecado com toda a transparência maligna com que Deus, em seus olhos puros, contempla, nós não suportaríamos, nós desesperaríamos. Tendo algum nível de convicção da gravidade do nosso pecado, nós já temos um Isaías dizendo, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós já temos um Paulo dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Um Jó dizendo, eu me abomino no pó e na cinza. Deus leva-nos à convicção da gravidade do pecado até o momento que isso já é suficiente para que nos arrependamos e entendamos o Evangelho como refúgio, como a graça, como o perdão gratuito pelo sangue que Jesus verteu na cruz, de modo que o invoquemos por Salvador. Mas o mensageiro que funciona como um profeta, ele consegue ver as coisas como Deus está enxergando e ele sente uma profunda dor íntima. O salmista diz lá no dos Salmos, rios de água brotam nos meus olhos, porque os homens transgridem a tua lei. Nós lemos lá na epístola de Pedro, ele fazendo referência a Ló, dizendo que em Sodoma Ló afligia todos os dias a sua alma, vendo os pecados do povo. Veja outras passagens semelhantes a essas na Bíblia Sagrada. Lá em Esdras, no capítulo de número 10, versículo 6, diz: E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e chegando lá, não comeu pão, nem bebeu água, porque lamentava
pela transgressão dos do cativeiro. Ele lamentava pela transgressão do povo que viera do cativeiro. Olhe lá em Ezequiel. Capítulo 9. Ezequiel 9, versículo 4. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. No livro de Amós, nós temos algo parecido, no capítulo 6. No versículo 1 diz assim: ai dos que vivem sossegados em Sião, os que não estão enxergando nada, não estão vendo a gravidade da coisa. Ai dos que vivem sossegados em Sião, dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações e aos quais vem a casa de Israel. No verso de número 5 e no verso 6 diz assim: que cantam ao som da viola, inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taças, se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. Ai daqueles que estão sossegados, acomodados, que não suspiram, que não gemem. Deus mandou lá em Ezequiel que se passasse pela cidade para marcar os que suspiram e gemem. Quanto mais você estiver próximo de Deus neste momento, quanto mais você estiver enxergando as coisas como Deus está enxergando, mais você estará suspirando e gemendo. Não é uma vida confortável a daquele que vê, a daquele que enxerga. Nós não temos profetas ao estilo do Velho Testamento, escritores da Bíblia, sob inspiração para trazer mais elementos da revelação. A Bíblia está encerrada, o cano completo, a doutrina está aqui, nossa regra de fé e prática está toda ela na Escritura. Mas nós somos profetas no sentido de pregarmos a palavra, no sentido de entendermos o mundo à luz da palavra. Desse modo devemos ser profetas. E os profetas eram vistos como pessoas de profunda comunhão com Deus. Deus não faria nada sem revelar primeiro o seu segredo aos profetas. Os profetas sentiam o peso que estava no coração de Deus, e Deus está chamando o seu povo para Ele compartilhar o seu coração, para Ele nos dar a visão das coisas sob sua luz. E como eu estou dizendo, muitos preferem nem querer ver, porque isso vai mexer com o seu conforto, isso vai lhe atribular a alma, lhe angustiar o coração. Mas nós não queremos uma angústia paralisante. Não é essa que Deus leva-nos a ter. Essa angústia paralisante, melancólica, que conduz ao desespero, é aquela que o diabo incute, como ele o fez com Judas Iscariotes, que leva à depressão, à paralisação de tudo. Deus quer que, gemendo, nós nos movimentemos. Esse gemido e suspiro que devemos ter não é para nos enclausurar numa caverna e nos emudecer no silêncio. É para fazer da nossa boca uma trombeta. É para fazer os nossos joelhos curvos em oração. É para que desejemos que o poder de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza, seja manifesto. É para que oremos por um avivamento. É para que tenhamos o senso de urgência para pregar o Evangelho. E alguém diz: pastor, por que é que esse diagnóstico tão negativo, que nos faz gemer, suspirar, ainda pode conviver com essa iniciativa, com essa intrepidez?
É porque na medida em que vemos o mundo em seus fracassos, nós também vemos que as profecias bíblicas estão se cumprindo. E nós percebemos que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da situação. Nós estamos lendo no jornal o que já lemos na Bíblia. Nós estamos vendo acontecer o que foi profetizado. Isso aumenta a força da nossa esperança de que Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja, para nos levar daqui. E esta outra contraparte, a nossa esperança, o nosso grito de Maranata, a nossa confiança que Deus está no controle de tudo, é que nos faz, apesar de gemer e suspirar, agir. Nós não vemos só aqui embaixo a desgraça, nós conseguimos ver o céu, ver o trono de Deus e ver o seu comando. Isaías, de acordo com o capítulo 6, entrou no templo no ano em que morreu o rei Uzias. Ele estava desiludido, triste, ansioso. Quem viria no lugar de Uzias, que servira a Deus, mas ao final da vida fizera coisas que a Deus não agradou. E naquele momento, ali dentro do templo, ele viu o Senhor no alto e sublime trono. Ele viu o Senhor em todo o seu resplendor, mas note, viu num trono. Ele estava ansioso, porque reis vinham a Israel com idolatria, desviando o povo, levando o povo a transgredir. Uzias tinha sido bom rei, só no final tinha pisado na bola, tinha saído do curso. Agora quem viria, o que viria? Mas de repente ele viu o Senhor no alto e sublime trono. Pode vir um rei perverso, pode vir um rei idólatra, pode a situação piorar, mas Deus continua no seu trono, tendo o controle de todas as coisas, regendo os acontecimentos, continua soberano. Alguém que não tem o temor de Deus pode enxergar, mesmo sem a luz do Evangelho, alguns desmandos profundos de nossa geração, comparando até com a que ele viveu, que não estava tão degradada. Ele pode, numa nostalgia por um passado melhor, entrar numa profunda aflição diante das anomalias do nosso tempo. Mas se ele está vendo isso pela luz natural, ele não tem o conforto da graça. Mas nós conseguimos ver as coisas na situação desastrosa em que elas se encontram, mas nós também conseguimos ver que Deus está no seu trono, que na hora certa Ele dará a palavra final, que tudo isso foi anunciado, que mostra que Deus sabe o que está acontecendo, tem nas mãos a história, e no final Ele é quem estabelecerá o amém, e o seu povo será vitorioso com ele. É isso que a Escritura Sagrada nos ensina. Por isso que nós podemos ter esperança vendo todas estas coisas. Meus irmãos, se nós analisarmos a Bíblia, nós veremos como parece os acontecimentos indicarem a iminência do arrebatamento. A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja é uma coisa concernente a qual ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, poderia ter sido naquela época do apóstolo Paulo. Não há nenhum sinal a ser esperado pela igreja antes do arrebatamento. Nenhum. A Bíblia diz que a qualquer momento Jesus pode vir, que nós devemos estar preparados, que virá como ladrão na noite. Não diria assim se alguma coisa tivesse que acontecer antes, porque eu teria que esperar que esta coisa acontecesse para depois ficar nessa condição de expectativa. Mas o arrebatamento da igreja é iminente. Não há nenhum sinal dado para nós, a partir dele, esperarmos que o arrebatamento aconteça, como se não cumprido esse sinal, nós não estivéssemos esperando. Porém, além do arrebatamento, para quem como eu crê
de forma pré-milenista, há a vinda de Jesus Cristo em glória, ao final da grande tribulação. Em Tito, a Bíblia parece distinguir estes dois episódios. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 2, verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança, que é o arrebatamento da igreja, e o aparecimento da glória, que é a vinda de Jesus ao final do que chamamos de grande tribulação, período de juízo. E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Antes que esta grande tribulação venha, nós cremos que a igreja vai ser arrebatada, mas durante esta grande tribulação, a nação de Israel, debaixo de grande provação e aflição, perseguida por nações pelo anticristo, ela irá no final converter-se por inteiro a Deus. E Jesus virá para livrá-la de seus inimigos, estabelecer o seu reino. E quando Jesus, em Mateus 24, falou dos sinais da sua vinda, ele estava falando da vinda em glória. Porque ainda não existia a igreja nasce depois da morte e ressurreição de Jesus. O Novo Testamento só passa a ter força depois da morte do testador, como diz lá em Hebreus. Existia o povo de Israel, Jesus estava falando para os judeus. Qual a esperança dos judeus crentes? E ele fala de sinais da sua vinda em glória. Então há sinais na Bíblia, não para o arrebatamento, há sinais para a vinda em glória de Jesus. Não há sinais para a igreja em relação ao arrebatamento, há sinais para Israel, para o Israel incrédulo. Para que vendo esses sinais, admita que a Bíblia estava certa, que o curso está indo na direção dos acontecimentos profetizados. Agora, quando nós vemos que desses sinais preparatórios para a segunda vinda de Cristo que Jesus deu para Israel, o cenário já está armado, então nós temos ainda mais razão para crer que o arrebatamento é iminente. Nós não precisaríamos desses sinais para crer que é iminente. Jesus poderia nos arrebatar e todas as coisas se organizarem da noite para o dia para seguir o curso dos acontecimentos. Mas se algumas daquelas coisas que vão acontecer depois do arrebatamento já estão se organizando agora e em estado avançado, eu tenho razões para acreditar que o arrebatamento da igreja ainda está mais próximo. Por exemplo, antes do século 20, muitas pessoas pensavam: como vai se cumprir isso que a Bíblia diz sobre a grande tribulação, se o povo judeu não voltou à sua terra, se não há um Estado judeu? Obviamente o povo de Deus, a igreja, poderia ser arrebatada hoje, amanhã Israel voltar para a sua terra. Mas eles já voltaram. Pela ONU, depois da Segunda Guerra, foi instaurado o Estado de Israel. E aconteceu como a Bíblia diz: num dia, a nação de Israel voltou a ser um Estado. Está lá em Isaías. No capítulo de número 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Em um dia, por uma decisão, o Estado de Israel volta a existir. Eles voltam a ocupar legitimamente o seu território, dando plausibilidade aos acontecimentos proféticos. A Bíblia diz que o Império Romano irá se reorganizar de forma diferente para a grande tribulação numa confederação de 10 nações. A Bíblia mostra que esse novo Império Romano terá geograficamente os territórios de antes, mas ele será bem diferente. É a besta, representando aqui seu líder e representando o império que ela representa.
É a besta que era, já não mais é e voltou a ser. Não é aquele império, é um império que surge, novo, mas que equivale ao Império Romano. Em 1957, houve o Tratado de Roma, veja só, de Roma, onde foi criado o mercado comum europeu, que foi o berço da União Europeia. A Constituição da União Europeia foi em 2000 e pouco. A nova Constituição foi estabelecida com muita pompa em Roma. Em Roma. E a União Europeia ocupa geograficamente a posição que era do Império Romano. Israel está lá no seu lugar. Essa estrutura que é uma nova versão do que foi o Império Romano, já se estabeleceu. Inclusive com uma Constituição nova estabelecida em Roma, com um tratado fundador em Roma, em 1957. Nós vemos o cenário se armando. Durante esse período de pandemia, foram organizações internacionais como a OMS, que disciplinaram o comportamento das pessoas no mundo. A Europa, no que fez primeiro, tornou-se o modelo daquilo que tudo deveria ser feito em outros países. Nós vimos uma europeização do mundo. Até os Estados Unidos, que tinha resistência a algumas agendas ideológicas da União Europeia, sob o novo governo que aí está, endossou aceleradamente essas pautas da agenda ideológica descristianizadora que domina hoje a União Europeia, favorecendo ao aborto, a ideologia de gênero, a desconstrução da família natural, histórica, bíblica, composta pela união entre um homem e uma mulher. A África tem deixado em alguns lugares de receber apoio da Europa, porque não cumpre algumas pautas da agenda ideológica da Europa, particularmente relacionadas à sodomia. A aceitação da normalidade da sodomia. Houve ameaças à Hungria, porque lá o governo foi firme contra a ideologia de gênero, a sodomização da sociedade. Houve ameaças da União Europeia. Uma coisa interessante, irmãos, é que a Bíblia diz que o anticristo que vai surgir, ele seguirá essa agenda LGBT. Eu não sei se ele será ele próprio, alguém que fará uma opção sexual fora da convencional, fora daquela para a qual Deus criou o homem. Eu não sei. Eu sei que ele vai ser alguém que estará ao lado dessa agenda. A Bíblia fala sobre isso no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 11, versículo 37, diz o seguinte sobre o anticristo: e não terá respeito ao Deus de seus pais. Portanto, ele é secularizado. Nem terá respeito, note, ao amor das mulheres. O amor das mulheres é para com os homens. Ele não terá respeito pelo amor conjugal entre um homem e uma mulher. Ele será líder de uma agenda secularizada, porque não terá respeito ao Deus de seus pais, não terá, e terá uma agenda LGBT, porque não terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Para que este mundo surja, irmãos,
é preciso que a tradição seja demolida. Mesmo que as pessoas defendam o relativismo, não acreditem mais numa lei moral escrita na consciência humana como nós acreditamos, que adverte para que se faça o certo e reprova quando se faz o errado, mesmo que elas não aceitem a lei natural, mesmo que elas não acreditem que os seus direitos fundamentais na Constituição, a vida, a liberdade, sejam direitos naturais, como as gerações que trouxeram isso para os textos constitucionais criam, estas coisas ainda continuam por uma tradição. Porque aprendemos assim, não acreditamos que seja por esse motivo, mas a gente tem que respeitar a tradição, respeitar a história. Uma das coisas interessantes na União Europeia é que fizeram questão de que na Constituição não aparecesse nada sobre Deus, para que se pudesse dizer que aquela nova Europa não era a Europa medieval, da cristandade, era uma Europa econômica apenas, era uma Europa secularizada, é uma forma de esquecer o passado, porque se eles fizerem um link de continuidade com o que foram, como Europa da cristandade, então muitas coisas inibirão o que eles pretendem fazer, porque a tradição inibe. A tradição inibe. Isso funciona até microscopicamente. Tem um rapaz que quer fazer uma coisa errada, mas ele se retém porque ele diz, não, isso não é tradição da minha família. Todo mundo vai dizer como é que o fulano de tal, o filho do fulano de tal, daquela família tão ordeira, está fazendo isso. Aí se ele não se detém pela moralidade, ele se constrange por uma força de tradição, de continuidade, de representação. Em seu livro A Abolição do Homem, C.S. Lewis, que escreveu muitos anos atrás, antes de eu nascer, ele fala sobre isso. Ele fala dos planejadores do novo mundo, que vão desconstruir a natureza humana. Aquilo que agora alguns filósofos chamam de engenharia social. E ele diz que esses planejadores, para conseguirem criar esse novo mundo, eles têm que destruir a tradição, o passado. É preciso que não se lembre mais de como se foi, para que se possa criar um mundo livre e restrito, segundo os planejadores, sem inibição alguma. É preciso destruir a tradição. É a visão que ele coloca desses planejadores do novo mundo. Os chamados conservadores, muitos dos quais não têm nenhum compromisso com a fé cristã, mas são reverentes para com a tradição, se opõe à engenharia social, dizendo que ela nos levará a ser experimento num novo mundo que ninguém sabe onde vai dar, enquanto que a permanência na tradição dá-nos a segurança daquilo que já se aprendeu de bom e de ruim. Mas eles querem se livrar da tradição. É curioso que durante esta pandemia, estátuas foram destruídas em vários lugares, que tem um signo histórico, que tem uma representação da história. Na Inglaterra, estátuas de figuras importantes da história inglesa foram retiradas e em seu lugar foi proposto que se colocasse estátuas de lutadores da agenda LGBT. Note que eles estão querendo que a história seja esquecida. É muito esquisito que o nosso Museu Nacional tenha pegado fogo e agora, eu não sei nem como é que pronuncia lá do cinema, Cinemateca, não sei exatamente a pronúncia, que é uma espécie de biblioteca do cinema. Perderam até registros da posse de Juscelino Kubitschek. Há uma destruição do passado em todo o mundo, estátuas sendo removidas. A estátua de George Whitefield, pregador avivalista, foi removida de um lugar cultural. Até de Darwin.
Porque mesmo que Darwin seja oposto ao cristianismo, ele lembra o cristianismo como oposição. De Abraham Lincoln, há uma desconstrução geral da história hoje. Essa desconstrução está entrando na linguagem, a linguagem neutra. Um mundo, irmão, sem linguagem não vai admirar um Machado de Assis. Eu tenho certeza que quem está escrevendo amigos com X, usando arroba no final, não é alguém que está preocupado com a língua o suficiente para ser um admirador de um Machado de Assis. Os grandes literatos vão ficar no passado. Até Monteiro Lobato foi desclassificado. E quiseram alterar, e o fizeram, algumas de suas obras para criança, vendo maldosamente coisas que necessariamente não precisavam ser interpretadas como eles estavam fazendo. É uma desconstrução histórica. Pois a Bíblia diz que este processo vai se enfeixar com o anticristo. Veja Daniel. Capítulo de número 7, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, note agora, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Mudar os tempos, acabar com a tradição, mudar a lei por um tempo e tempos e a metade de um tempo, quer dizer, por 3 anos e meio. Nessa segunda parte, tempo aqui é um ano. Um tempo é um ano, 2 tempos e metade de um tempo. Ele vai mudar os tempos e a lei. Ele vai alterar o curso da história por desvincular com a tradição. Nós vemos coisas, irmãos, que Jesus profetizou para a grande tribulação, que de fato seria inimaginável para aquela época dos discípulos, mas que agora nós podemos claramente ver. Veja o que Jesus disse em Mateus, no capítulo de número 24. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ele fala que nesse tempo haverá guerras, destruição e tal, e que se Deus não abreviasse esse tempo da grande tribulação, de tanta guerra, não sobraria ninguém. Você conseguiria imaginar o mundo humano se acabar com guerras mundiais de arco e flecha, como naquele tempo? Mas hoje nós temos armas de destruição em massa, que criam essa possibilidade, que está aqui. Isso é algo sobre a grande tribulação. Mas se a grande tribulação vem depois do arrebatamento e as condições para isto que vai acontecer na grande tribulação já se apresentam, então nós temos mais razão para crer que tudo está próximo. Veja Apocalipse, capítulo de número 13. Um sistema de crédito mundial que nós não poderíamos imaginar no passado, mas que temos agora, a facilidade de comprar e vender se você compartilhar seus dados e informações com os que gerenciam isso. A coisa vai se aprofundar. Apocalipse 13, a partir do verso 16... E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, note a todos, de todas as nações, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Observe,
Naquela época que Jesus viveu, quem se interessaria de botar uma marca na mão para em todo o mundo, a partir de uma marca dessa, se condicionar a compra e venda? Isso é plausível agora, no sistema tecnológico que nós estamos vendo, na facilitação do crédito, nessa facilidade de dinheiro transcorrer, mas com controle de quem possui os seus dados, de quem lhe oferece o caminho digital para isso. Nós temos em Apocalipse 11 uma alusão às duas testemunhas que virão na grande tribulação, profetizarão para Israel. Apocalipse 11 diz assim, a partir do verso 7: E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra a essas duas testemunhas. É interessante que a Bíblia diz que essas duas testemunhas vão afligir a terra pregando contra o pecado, denunciando que está tudo errado. Ou seja, elas serão vistas como patrocinadoras do discurso do ódio, inimigas da paz. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Interessante que aqui ele está se referindo a Jerusalém. Diz que essas duas testemunhas serão mortas no lugar que espiritualmente se chama Sodoma, porque Jerusalém estará devastada pelo pecado nesse momento. Interessante que é lá em Israel onde acontece, dizem, a maior marcha LGBT, um lugar que espiritualmente se chama Sodoma. Sodoma, onde se praticava a sodomia, onde essas coisas aconteciam. E elas serão mortas ali. Hoje em dia, irmãos, como eu estou dizendo, nós vemos a desconstrução de tudo, da linguagem, da história, da natureza humana. Porque agora querem que não se fale mais que haja homem ou mulher, que um homem se torna mulher por redesignação e vice-versa. Que não há nenhuma realidade ontológica, substancial, masculina ou feminina. Essas duas testemunhas, por certo, protestarão contra isso. E diz aqui, versículo de número 9: E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Um certo pai da igreja disse, esse versículo 9 deve ser figurado, como é que essas pessoas vão estar mortas numa praça pública e pessoas de todo mundo vão estar vendo. Não é sentido figurado para nós não, é literal. Hoje, através da internet e da televisão, se poderia ver, não diz aqui que todos estarão lá, diz que todos verão. E homens, versículo 9, de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seus corpos mortos por 3 dias, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Para que isso se cumprisse, nós tínhamos que ter a tecnologia que temos hoje, internet, televisão, que permite que de um lugar se veja o que está acontecendo em outro, a longa distância. E note como parecerá que para aquelas pessoas que festejaram a morte dessas duas testemunhas, eles eram patrocinadores do discurso do ódio. Depois vai ter uma celebração de paz quando matarem eles. Veja aí o versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Perturbado. É o mundo de hoje, irmãos, que é intolerante conosco e diz que isso é tolerância. Fazem guerra a nós e diz que eles são da paz. Vão matar essas 2 testemunhas, mas vão dizer, não, mas eram terroristas, eram agitadores, estavam atormentando todo mundo, estava tudo tão bom sem eles. Nós somos da paz, vamos comemorar aqui, dando presentes uns aos outros. Pessoas de todos os povos, irmãos. Um mundo que não se reconcilia a partir de Deus vai se reconciliar na inimizade contra Deus, pelo menos de modo breve aqui. Porque o mundo é inimigo de Deus. Mas a Bíblia diz, versículo 11, depois daqueles 3 dias,
e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu, ao menos provisoriamente. João viu que Deus responderia com um terremoto a favor das suas 2 testemunhas. Nós vemos hoje, irmãos, um mundo que se levanta contra Deus, como na Torre de Babel. Na Torre de Babel eles queriam fazer uma torre bem elevada, e uma certa narrativa infantil acha que eles queriam fazer a torre até ela entrar no céu, o céu de Deus. Mas o céu de Deus é transcendente, não é espacial. Quando eles diziam: vamos construir uma torre que chega até os céus, eles queriam dizer que possa colocar o homem desafiando Deus, que mostre a grandeza do homem, a ostentação do homem. Nós seremos poderosos, vamos mostrar o céu que nós não precisamos dele. Mas o juízo veio e as nações foram espalhadas. Hoje em dia o que nós vemos são as nações se unindo contra Deus, irmãos. Ideologia de gênero, aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, tudo contrário à fé cristã, uma militância aguerrida contra Deus, contra a Bíblia. É o homem arrogantemente se colocando contra o Criador, e os reis da terra e o mundo todo se unindo nessa agenda ideológica, ao menos o mundo ocidental. Isso me lembra o Salmo de número 2, que diz o seguinte, no livro de Salmos, capítulo 2, a partir do versículo 1: porque se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra, note, se levantaram, e os governos consultaram juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Cristo, dizendo: o que é que os reis da terra se juntaram para dizer? Rompamos as suas ataduras. Vamos romper as ataduras de Deus. Não queremos nada com Deus, não queremos ser vinculados a Deus, ao que Deus diz. Rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Mas o que é que Deus diz para esse mundo? Versículo 4: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então se lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Deus, irmãos, vai responder a isso. É por isso que nós suspiramos, nós gememos, mas nós não ficamos sem esperança, porque Deus vai executar juízo sobre os povos, sobre as nações. Deus é que vai elevar o seu povo no final. Aqueles que se humilham serão exaltados. Deus existe ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aqui nós temos aflições, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui nós somos odiados e perseguidos, mas quanto mais o somos, disse Jesus, maior é o nosso galardão nos céus. E nós sabemos como a história vai terminar. Nós já lemos o último capítulo. O mesmo Deus que está mostrando tudo isso que está acontecendo agora é o Deus que mostra como tudo termina. É interessante, irmãos, que nós indivíduos, seremos julgados na eternidade. Se acolhemos a graça de Deus, céu; se a recusamos, inferno. Mas as nações, os governos, não serão julgados na eternidade, não, serão julgados na história. Isaías é um livro interessante, porque o profeta fala não só para Israel, ele tem profecia sobre vários povos, mensagem para vários povos.
O Deus de Israel, que é o Deus a quem servimos, não é um Deus tribal, não. Não é o Deus de Israel que concorre com os deuses das nações, não. Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o eterno, é o Deus soberano, Criador de tudo e Senhor de tudo. Não só de Israel, mas das nações. E Ele fala sobre o julgamento das nações em sua arrogância. Lá no livro do profeta Isaías, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, Isaías 14, versículos 26 e 27. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Note, Deus tem jurisdição sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Quem pode deter o juízo de Deus, a mão de Deus, o plano de Deus, que é extensivo a todas as nações? A Bíblia diz que no final haverá a grande batalha do Armagedon, e a Bíblia diz que demônios vão arregimentar nações para aquela grande batalha. Mas lá, nenhum desses reinos sairá vencedor. Sairá vencedor o Cristo, que voltará triunfante. A Bíblia diz: no manto sobre sua coxa tem escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores, Verbo de Deus. Esse Jesus que virá para libertar Israel, para executar juízo sobre as nações, é que terá a palavra final na conflagração mundial, no vale do Megido, no Armagedon. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 13, versículo 11: e visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Deus vai derrubar os que se assentam em tronos contra Ele. Deus vai executar juízo contra os tiranos. Uma das coisas mais interessantes, irmãos, é que na Bíblia, em Isaías capítulo 2 e capítulo 11, a Bíblia diz que o reino milenar de Cristo será a partir de Jerusalém, onde Ele estabelecerá um reino de paz sobre o mundo, quando Ele vier na sua glória. Para o mundo, Israel é um embaraço para a paz. Por isso que os pronunciamentos da ONU, em geral, são negativos para com Israel, condescendentes para com os inimigos de Israel, porque eles acham que Israel é um embaraço para a paz. Mas a Bíblia diz que a paz virá através de Israel, através do reino milenar de Cristo, a partir de Jerusalém. A paz que o mundo quer não é a paz que Deus vai dar. Mas nós vemos hoje o mundo à procura de paz. O professor Paulo Bonavides, grande jurista, chegou a falar no direito fundamental de quinta geração, que seria o direito à paz, que para ele passou a ter grande relevância naquela época das grandes ameaças terroristas. Interessante que quando as ameaças terroristas aconteceram, o bombardeamento das Torres Gêmeas, o poder executivo se agigantou nos Estados Unidos e alguns países da Europa ameaçados. Algumas liberdades foram restringidas, inclusive direito à privacidade. Depois se descobriu que o governo americano tinha invadido a privacidade ainda muito mais do que havia publicizado. E eu pensava que seria a ameaça terrorista que iria dar um galope para um governo concentrado. O medo de um ataque terrorista seria a base para se estabelecer um estado de exceção. Mas, irmãos, o terrorismo levou a isso, mas logo passou. Essa pandemia fez muito mais para isso.
Pior do que esta pandemia é como ela foi gerenciada e administrada, banalizando as liberdades, transgredindo constituições, fazendo poderes que não tinham competência para uma coisa terem competência. E a gente vê como o homem, sob o medo, desiste de tudo. Tem um livro que eu acabei de ler de um jornalista italiano, O Vírus e o Leviatã. E ele diz: os homens, para salvarem o corpo na pandemia, venderam a alma. Venderam aquilo que dá dignidade ao ser humano, sua liberdade, sua autonomia, no desespero, no medo. Em vez de solidariedade, nós tivemos vigilantes, denunciadores. Nós tivemos separação. O isolamento social tornou-se realmente um isolamento, porque pessoas se tornaram inimigas, vigilantes da liberdade do outro. E nós vimos a fragilidade de todos os direitos, de todas as conquistas, como uma grande ameaça de medo. Pode fazer as pessoas desistirem de tudo. Como a mídia a serviço de um poder que queira amedrontar, desesperar, pode conseguir furtar dos seres humanos todas as suas liberdades e os colocarem numa servidão voluntária, num despotismo que não aparece como uma opressão, mas é compartilhado, porque as pessoas consentem pelo medo. E aqui, irmãos, nós vemos que a paz desse mundo não é a que Deus dá. Este mundo quer paz na tirania. A Bíblia diz que quando a primeira besta se levanta, há duas bestas no Apocalipse, um líder político e um líder religioso, a primeira se levanta, ela se levanta do mar. O mar é símbolo de tumulto, confusão, ondas vindo. Ou seja, essa primeira aí vai aparecer no meio da desordem do mundo para trazer ordem, uma ordem que virá por força, uma ordem que virá por um regime de ferro. E quando a outra aparece, diz que ela sobe da terra, a terra é estável, porque a primeira já consolidou, apaziguou. Vai trazer a sensação de segurança. As pessoas durante esse período quiseram segurança. Segurança de não pegarem a doença, segurança sanitária. Mas a minha Bíblia diz o seguinte, lá em Tessalonicenses: primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Hitler conseguiu, na Alemanha, acabar com o desemprego, com a inflação, fez um país arruinado na Primeira Guerra ter construções arquitetônicas invejáveis. A Alemanha sediou Olimpíadas. Ele parecia ter trazido segurança. A única coisa que ele tinha inicialmente era contra os judeus, mas depois já apareceu a eugenia e outras perseguições aos divergentes. Ele apelou para uma parte da Constituição de Weimar, que era vigente à época, que dava-lhe condições de reivindicar poderes especiais para resolver a crise. Tinham ateado fogo no parlamento, ele disse que tinha sido os comunistas. Aproveitou-se de toda a instabilidade para reivindicar forças e fortalecer o seu autoritarismo. Mussolini foi muito querido pelos italianos inicialmente. Lhes trouxe os direitos sociais, inspirou a legislação trabalhista da época de Getúlio Vargas,
que também fez os trabalhadores terem uma grande simpatia por Getúlio Vargas, que depois estabeleceu um regime autoritário. Vem uma ideia de segurança, de proteção, de assistência, e depois vem a opressão. Nada deve fazer os seres humanos desistirem das liberdades que Deus lhes deu, e não o Estado ou o governo. Aqui diz, quando estiverem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Nós estamos nesse período aqui, segundo aos Tessalonicenses 2, falando sobre o anticristo, diz a partir do versículo de número 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, a igreja se desviar. Nós ouvimos falar na Europa de igrejas que já estão celebrando casamento entre pessoas do mesmo sexo, ordenando pessoas que se redesignam sexualmente. A apostasia está em curso. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando diz querendo parecer Deus, o texto está indicando que ele vai acabar com todo o culto, exceto o culto à humanidade que se representa nele, como Hitler dizia que ele era a Alemanha. Ele personificou a nação para ser reverenciado pelos nacionalistas, pois é como se o mundo aqui estivesse reverenciando a humanidade na figura deste homem arrogante, que achou que resolveu os problemas do mundo. Diz aqui o verso 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, o que impede este anticristo de se manifestar. Por que ele não apareceu ainda? Eu creio que o que o detém é o Espírito Santo através da igreja. É o Espírito de Deus através da igreja que refreia, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Mais uma razão para crer que o que o detém é o Espírito Santo, porque ele é o mistério da iniquidade, o espírito do anticristo que está no mundo. Esse movimento espiritual em direção ao anticristo é chamado de mistério da injustiça, mistério da iniquidade. Então, o que deve estar detendo esse mistério, detendo que ele se coagule num personagem humano, no anticristo, é o Espírito Santo. O mistério é da injustiça, o Espírito é o santificador. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um, que agora o retém, até que do meio seja tirado. Para mim, uma referência ao arrebatamento da igreja, que será tirada daqui. Porque nela habita o Espírito Santo, e o Espírito que detém sairá, porque a igreja, através da qual ele opera, sairá. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja que está resistindo. Não é a igreja que assimilou pela apostasia. Não é a igreja que deixou-se vencer pela correnteza. É a igreja que, como instrumento do Espírito Santo, está dizendo não. Está dizendo não. É a igreja profética. Nós temos que ser profetas nessa geração. Nós temos que diagnosticar a situação deste tempo. E nós temos que proclamar o arrependimento. Nós temos que resistir a isso a todo custo, até o de nossa própria vida. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora o retém, verso 7, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, então aparecerá o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Que coisa gloriosa esse final, irmãos. Esse anticristo que vai perseguir Israel, que vai liderar as nações, que vai perseguir os que crerem durante a grande tribulação e os vai vencer, os vai degolar. Esse anticristo que parecia tão poderoso, a Bíblia diz que quando Jesus vier em glória, vai pô-lo abaixo com um sopro. Só o esplendor, só o brilho da vinda de Jesus.
vai dissipar esta figura arrogante. O mundo aguarda o anticristo, vai confundi-lo com o próprio Cristo, mas nós aguardamos o Senhor Jesus, que por nós morreu e ressuscitou ao terceiro dia. No Apocalipse o anticristo vem com um arco, mas Jesus vem com a espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca. O anticristo quer parecer Deus, mas Jesus é Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. O anticristo é a manifestação do mistério da injustiça, do mistério da iniquidade. E Jesus é a manifestação do mistério da piedade. Como diz em 1 Timóteo 3,16, eis o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado, admirado pelos anjos, crido no mundo, pregado entre os gentios e recebido acima da glória, na glória, na glória. O nosso mistério que nos interessa é o da piedade, é Cristo, o mistério que se revelou, o plano de Deus, o verbo que se fez carne. O mundo está vendo uma força maligna, horizontal, se movimentar aqui, que vai chegar um anticristo, que vai cair no final com um sopro. Mas o mistério de que falamos, o da piedade, não se movimenta na horizontal, mas na vertical. É o Cristo que desceu, entrou na nossa história, veio buscar e salvar o que se havia perdido. É o Cordeiro que foi morto, mas reviveu. É o leão da tribo de Judá. Ele trará a palavra final. Não lutamos como quem bate no ar, lutamos na certeza da coroa. Não lutamos na incerteza da vitória. Já lemos o último capítulo dela. Nós lutamos por aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Breve todo este movimento maligno no mundo terá fim, porque Jesus vai dar o amém e vai exercer juízo e vai introduzir o seu povo em condição gloriosa. Mas enquanto isso, nós somos agentes do Espírito Santo para resistir. Para resistir. O mundo vai continuar pecando, mas enquanto nós estivermos aqui, que o mundo peque perturbado, igual aquelas 2 testemunhas que estavam atormentando a terra, nós vamos estar ganhando almas para Jesus. Nós vamos estar resistindo a toda esta cultura maligna. Vamos estar lutando contra principados e potestades. Essa é a razão de estarmos aqui. Aqui não é o nosso parque de diversões, é o nosso campo de batalha. O nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é no céu. Mas o combate é bom. Quando Paulo chegou no final, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que maravilha, irmão, chegar no final, olhar para o outro crente de Jesus e dizer: irmão, estou chegando no fim do combate. Foi uma honra estar do seu lado, lutar com você pela causa de Cristo. O combate é bom, meu irmão. Combati o bom combate porque está do lado certo. O nosso raciocínio não é pragmático, porque a vitória se manifestará no porvir, a vitória externa, visível. Mas se esse mundo não nos mudou, nós vencemos. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Podem dizer o que quiser na televisão, podem introduzir nas escolas, podem dizer nas faculdades, mas eu continuo aquele Joãozinho teimoso, empurra e ele sobe. Eu digo não. Eu digo não. Não aqui. Não aqui. Não na minha casa. Vamos ser um paredão que resiste. Um paredão que resiste. E em breve aquele que há de vir virá.
e a vitória é certa. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reserva para todos aqueles que o amam. Vamos ficar de pé nesse momento. Convido os irmãos que louvam para nos elevarem a Deus com um cântico. Glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, quero saber mais de ti. Meu Deus, como és bom oleiro, quebranta-me, transforma-me, modela-me na tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, saturar-me do teu Espírito e refletir ao mundo teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, saturar-me do teu Espírito e refletir ao mundo teu amor. De glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, quero saber mais de ti. Meu Deus, como és bom oleiro, quebranta-me, transforma-me, modela-me na tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, saturar-me do teu Espírito e refletir ao mundo teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, saturar-me do teu Espírito e
A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é uma autoanálise num psicanalista que revela isso. É o Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Ele está aqui para mostrar como Deus está lhe enxergando. Mas o Evangelho proclama que se nós nos arrependermos dos nossos pecados e confiarmos naquele que morreu por nós lá na cruz, o chamarmos para ser o Senhor das nossas vidas, Ele vai não apenas pelo sangue que verteu a nosso favor apagar as nossas manchas, quitar a nossa dívida, mas através do seu Espírito Santo Ele virá ao nosso coração para que sejamos uma nova criatura. Se houver alguém aqui nessa noite que ainda não teve esta experiência de salvação, de novo nascimento, mas você quer entregar o coração a Cristo, eu convido você a vir à frente, onde quer que você esteja. Saia do seu lugar, entrega teu coração a Cristo, ou levanta assim a tua mão, alguém te acompanha, vem com você ao identificar-se. Talvez haja alguém afastado dos caminhos do Senhor, você conhece, já esteve na igreja, está afastado, você quer se reconciliar com Deus. Você pode também vir nesse momento e nós vamos orar pela tua vida. Se você quer tomar uma decisão, esta é uma oportunidade. Vamos orar por todos nós nesse momento, pedir que Deus nos faça capacitados para sermos sal da terra, luz do mundo, cumprirmos nossa missão e papel no tempo presente. E antes de eu fazer essa oração, com a qual eu já pretendo encerrar o culto, eu quero aqui agradecer a todos aqueles que vieram, professora Simone, alguns alunos meus que estão aqui, vários convidados, líderes de seminário, né, obreiros, professor Carlos Ayrton da Unilab, que foi meu aluno, também uma alegria tê-lo aqui. Então todos aqueles que estão conosco, professores, alunos, amigos, irmãos, convidados, vindos de outras igrejas, muitas pessoas de outras denominações, sejam todos bem-vindos. Vocês podem acompanhar as redes sociais da Comune. Nós estamos agora tendo lives no Instagram, tivemos duas já, né? Vamos ter outras, né? Nós temos uma página no Facebook, um site, e você também pode cadastrar o seu e-mail. Lá no site tem um espaço para você cadastrar o seu e-mail, né, Priscila? Pelo site mesmo, que aí você fica recebendo notícias, né, dos eventos, dos cultos e do simpósio que a gente pretende fazer ainda esse ano, ainda a organizar detalhadamente. Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Soberano Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está no controle de tudo, porque o Senhor é Senhor do céu e da terra, e porque Tu és gracioso, Senhor, porque o movimento que nos trouxe Cristo veio do Teu coração para nós. Nós te rogamos, meu Deus, que o Senhor nos capacite nesse tempo presente, nos dê coragem, firmeza, convicção, Senhor, e sabedoria, prudência, para sabermos lidar com todas as situações, nunca negando o testemunho da nossa fé, nunca fugindo à responsabilidade de influenciar a outros com o Evangelho. Que sejamos, como diz a Tua palavra, sal da terra e luz do mundo. Ser com cada um que aqui veio, meu Deus, com os irmãos, obreiros, líderes de seminário, professores, alunos, amigos, convidados, irmãos de tantas igrejas, que o Senhor abençoe daqui também, Senhor, a todos os que participaram desse momento coletivo, que a Tua bênção seja sobre cada um. Nós pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos.